10h17, 10h17, você ligadinho na Rádio Fema Educativa FM, e estamos no ar com o painel Fema até o meio-dia. E como nós anunciamos no painel Fema deste sábado, convidados especiais que já estão conosco, inclusive, nesse momento. Quem está na internet já está vendo os nossos convidados. Aliás, que saudade de ver este casal lindo, querido, que eu gosto muito e que eu sou fã e admiro, porque eles têm uma história muito bacana aí, se aventuraram nos últimos meses, viveram uma experiência incrível. Então, foi lá pelo mês, deixa-me ver aqui, lá no mês de janeiro, antes do dia 15, eles estiveram, então, no programa Painel Fema, e neste programa, então, nós conversamos, quando eles contaram, então, desse projeto, dessa aventura que eles fariam. O projeto Aprecie a Jornada. A Shana Colin Peratz, o Sivonei Peratz, esse casal, que, inclusive... narraram toda a história do projeto aqui nesse programa no mês de janeiro. Prepararam a Kombi que batizaram de Olivia, e também levaram junto o cãozinho, aliás, o cão lindo, maravilhoso, o Gulliver, e botaram o pé na estrada. No dia 15, se eu não estou enganado, 15 de janeiro, botaram o pé na estrada com a Kombi, saindo de Santa Rosa, da região do Rio Grande do Sul, para ir em direção à Argentina, e a partir dali, Argentina, Uruguai, fazer um roteiro incrível, que ia incluir, então, Argentina, Chile, Equador, e veio a pandemia. Mas vamos, então, conversar com eles para saber como é que foi, quando é que voltaram para casa e como é que foi esse período aí, os primeiros passos dessa aventura do Aprecie a Jornada. Prazer em falar com vocês, Shana e Sivonei, um grande abraço para vocês. Vamos então colocar aqui, deixa eu só tirar esse retorno aqui, senão dá duas vozes ao mesmo tempo. Bom dia! Bom dia! Bom dia, Sorriso, bom dia a todos que estão nos ouvindo agora. Bom dia todos estão nos vendo também, né? Facebook agora, então, um grande abraço a todos. É verdade, a gente conversou bastante em janeiro, né? Falou sobre nossas expectativas, né? Aquela ansiedade do que estava por vir, e realmente foi combinado, era dia 15, a gente atrasou um dia, saiu dia 16 de janeiro e colocou o pé na estrada, né? Com a Olivia, com o Gulliver. E lá em janeiro mal sabíamos nós tudo que estava por vir, né? Foi totalmente o oposto, mas foi muito legal. Exato. Então, seguinte, lá em janeiro vocês saíram de Santa Rosa, e qual foi o roteiro de vocês naquele momento? A gente saiu de Santa Rosa para fazer o Uruguai primeiro, né? A gente quis fazer todo o litoral do Uruguai, porque o roteiro era passar todo o litoral do Atlântico, descendo até o fim, até o máximo, que é o Ushuaia. Então a gente desceu em direção ao Chuí, né? A gente deu uma parada em Rio Grande, e aí em Rio Grande a gente tem uma amiga de adolescência da Shana, que o sogro e a sogra dela moram lá, ainda são nossos amigos hoje todos, e a gente ficou 2 dias em Rio Grande, e aí então desceu para o Chuí para começar a fazer o Uruguai, né? E aí a gente começou a nossa viagem, nossa experiência pelas praias uruguaias. E foram, inclusive, narrando, né, conforme era o projeto de vocês, contar para os seguidores, né, usando dessa ferramenta que é fantástica, que é a internet, para os seguidores acompanhar essa experiência de vocês. E, aliás, dando de presente ricas imagens, né, de paisagens fantásticas, né? Quem acompanhou, quem apreciou a jornada com vocês, curtiu momentos incríveis de vocês e se sentindo junto, porque interagiram com vocês nesse momento, né? Bastante. A gente sempre brinca, né, que a Olivia, ela é tão pequena, mas tão grande ao mesmo tempo, porque a gente levou tanta gente com nós na viagem, né, que nos acompanharam, que estiveram conosco em todos os momentos, nos momentos de perrengue, nos momentos alegres. Então, a gente nunca esteve sozinho, de fato, na viagem. A gente sempre esteve
muito acompanhado, muito bem acompanhado com todo mundo que viveu essa experiência com nós, né? A gente sempre recebeu muita mensagem das pessoas dizendo: eu estou viajando com vocês, eu estou conhecendo essa região com vocês, e que depois nos diziam que querem visitar esses lugares, né? Então a gente se sente feliz por dividir isso de uma forma bem natural, que é o nosso modo de enxergar realmente pelos nossos olhos, né? E de ter tantas pessoas com nós nos acompanhando e vivendo tudo que a gente viveu. Exato, porque na maneira que vocês foram compartilhando essa experiência, as pessoas foram se sentindo junto com vocês e também deve ter passado uma energia boa para vocês nesse desafio que foi essa aventura, né? Sim, com certeza. Esse apoio das pessoas e o fato, principalmente, muito positivos delas se identificarem também com essa coisa que a gente fez, né? Com essa coisa de deixar, de largar a antiga vida para trás para viver um sonho, né? Muitas pessoas acabavam falando que era algo que elas se identificavam e que gostavam muito de estar acompanhando a nossa viagem, porque elas, de certa forma, também queriam... É uma vontade delas ainda, e que também, quem sabe, vendo que é possível, né, pelo que a gente estava fazendo, talvez um dia fazer também, isso também nos alegrava muito. Aliás, isso foi nos deixando cada vez mais responsáveis pelo que a gente estava mostrando, porque a gente recebia muita mensagem de pessoas nos dizendo que estavam se inspirando nisso, e então a gente passou muito mais a mostrar 100% da realidade da viagem, porque como é um estilo de vida, não é tão somente uma viagem, a nossa preocupação era mostrar realmente como era viver dessa forma, né? Porque não são sempre tudo maravilhas, né? Existem os empecilhos da viagem, por ter uma Kombi, por ter um cachorro. Então, quando a gente começou a sentir essa responsabilidade do que as pessoas nos diziam, a gente tentava cada vez mais mostrar tudo que acontecia para ser o mais transparente, o mais natural possível, né, no que realmente acontecia durante a viagem. E vocês perceberam que, à medida que foram os dias passando, muitas coisas do planejado, do organizado, da sequência, elas tiveram que serem adaptadas, terem que ser ajustadas. Isso também é para a nossa vida, para o dia a dia. E vocês passando isso para as pessoas também passaram a compreender: poxa, a minha vida, não estou numa viagem como a Xana e o Sivonei, mas a minha vida, essa viagem na vida terrena, precisa ter esse planejamento para enfrentar desafios que possam acontecer no meio do caminho e que eu não estava preparado para isso, né? Muito, muito. Eu acho que o planejamento é essencial para que as coisas possam acontecer, mas a palavra adaptação, ela também é muito forte, né? Então, não adianta também querer, tem que seguir... realmente tentar seguir o máximo planejado, mas tem que ter uma parcela de adaptação muito grande porque as coisas não saem como a gente imagina que elas vão ser. Então, a gente imagina um cenário e se planeja para isso, mas parte do planejamento é ter essa margem de adaptação, porque muitas coisas aconteceram diferentes antes mesmo da pandemia, e nelas a gente já teve que se adaptar, né? O planejamento, a gente vê mais ou menos como é um mapa, né? Lá no mapa vai aparecer para te guiar pelo melhor caminho. Só que se aquele caminho estiver fechado, você tem que sentar, olhar para o mapa, olhar para o planejamento e ver quais são as opções que tem paralelas a isso, né? Exato. E daí, nesse roteiro, estamos lá no mês de janeiro, fevereiro, vocês fazendo esse roteiro aí, sabendo aonde iriam chegar, inclusive, certamente com datas definidas, né, ou pré-definidas, e de repente chegamos num momento complicado. Em que momento que a pandemia e as notícias do mundo atingiram, então, o casal do projeto Aprecie a Jornada? Em termos de data, a gente tinha pontos um pouco mais
mais distantes, assim, como imaginava que 30 dias depois de sair a gente estaria chegando no Ushuaia, no ponto mais ao sul, né? Porém, a gente viu que estava correndo bastantinho, digamos assim. A gente queria ainda fazer as coisas um pouco mais devagar. Só colocar conexão aqui do cabo para. E aí a gente acabou demorando um pouco mais do que o previsto. Chegou no Ushuaia com 35 dias de viagem, o que ainda foi de certa forma bem rápido, né? A gente passou o Uruguai de uma forma mais rápida, um pouquinho, né? Não demorando tanto quanto gostaríamos em alguns lugares, porque o nosso planejamento dizia que não poderíamos passar um inverno na Patagônia, porque a Kombi ela foi adaptada com revestura o inverno na Patagônia. Então a gente acelerou um pouquinho esse primeiro processo para que a gente saísse do local tão frio, que nevava tanto, antes do que a neve chegasse, né? E foi exatamente o oposto que aconteceu. O que aconteceu que vocês estavam na Patagônia e tendo que ficar ali. É verdade, é verdade. A gente começou o a gente chegou num ponto marcante, que é o Ushuaia, e aí terminou uma primeira fase muito rápido, né? Que é a de fazer todo o litoral do Atlântico, e aí começar no ponto mais ao sul possível, indo para o norte pela cordilheira. E a gente conseguiu conhecer 3 pontos da cordilheira até a chegada da pandemia. A gente fez o Ushuaia, foi ao Parque Torres del Paine, que era realmente um marco assim da viagem. A gente queria muito ver aquele parque, estar naquele parque, né, que é numa parte do Chile, bem ao sul. E foi lá, quando a gente estava no parque, totalmente sem acesso nenhum à informação, porque não tem internet, não tem absolutamente nada, as coisas aconteceram, assim, que a coisa estourou, assim, e a gente estava totalmente off, assim, estava no parque, super tranquilo, e acabou sabendo disso quando retornou para uma cidade próxima, uma cidade base, que é 80, baita boneco, é o Olaf. Que a gente estava, e as coisas tinham... Esse boneco. Enquanto vocês estão falando, eu estou aprendendo a usar essas ferramentas aqui, estamos ao vivo no rádio e nas redes sociais, né? Então, estou compartilhando aqui, então quem está nos assistindo está nos vendo, eu acredito que esteja dando certo aí, né? Vamos ver aqui. Sim. Por isso que você falou do boneco, né? Então, estou compartilhando algumas imagens de vocês e nessa aventura aí fantástica. Mas continuando, então. Quando a gente estava no parque, a coisa estourou, e aí quando a gente voltou no dia seguinte para uma cidade onde havia acesso à internet e tudo mais, é que a gente ficou sabendo das notícias de que as fronteiras iam se fechar, talvez, enfim, né? Era uma coisa, tipo assim, era dúvida total. E aí é que a gente começou a sentir, de verdade, assim, que algo iria mudar fortemente. E, na verdade, já tinha mudado. Exato. Quando chegou em vocês, já estava bem complicado a nível do mundo, né? Sim. Foi aí que começou, né? Que a gente saiu, como o Sivonei falou, que saímos do Chile para ir para a Argentina, porque onde a gente estava no Chile era um local onde não tinham muitas coisas mais a se fazer, e economicamente o Chile ele era muito caro, saía muito caro para nós. Então a nossa primeira foi realmente entrar na Argentina, que é nosso vizinho, né? Então a gente estaria a um passo de casa, qualquer coisa, né? Exato. E daí, então, nesse momento ali, vocês... assim, ó, para vocês, ok, era um desafio que surge um fato novo e que vocês não tinham noção exatamente, aliás, ninguém tinha noção exatamente do que estava vindo pela frente, né? Quando essa informação chega para vocês, e que é uma pandemia, e os riscos e a preocupação, como é que vocês passaram a conviver com isto? Pensando nos que ficaram,
para trás, no caso, família em Santa Rosa, pensando no Brasil, pensando nas pessoas que vocês gostam e querem bem, e sabendo como é que foi a cabeça de vocês nesse momento, porque vocês estão numa aventura, estão certamente numa caminhada para aprender, mas para se divertir também, né? Aprecia a jornada que vocês também caminharam com ela, né? E daí, como é que foi esse momento, então, assim, de vocês ter essa notícia e entender de uma coisa séria que era a pandemia do coronavírus? A cabeça virou forte, né? Porque a gente queria... estava vivendo aquilo que a gente queria, né? No processo, e estava num momento bem muito marcante. Quando saiu do Chile, entrou na Argentina, a gente acabou dando sorte, porque a fronteira acabou se fechando no dia seguinte, ou no mesmo dia. Foi uma coisa assim, acho que no mesmo dia mais tarde, que a gente tinha passado, logo se fechou, então ninguém mais entrou. E aí, a partir daí, as coisas começaram a complicar bastante. A gente conheceu ainda pessoas 2, 3 dias depois que estavam nessa cidade onde a gente acabou ficando, em Oclafate. Conheceu muitas pessoas por lá, e é uma cidade que recebe muito turista, então tinha muita gente. E a gente começou a perceber, assim, que as pessoas estavam estranhas. A gente estava tinha outros brasileiros passando também por aquela cidade que iriam passar muito tempo na estrada. Eles acabaram esses que a gente conheceu, acabaram voltando no dia seguinte. Eles falaram, não, para nós deu, eu não posso ficar aqui, não quero isso, e acabaram voltando para o Brasil. E assim, para nós, a gente decidiu ficar. Então, tipo, não, vamos ficar aqui mais um pouco, vamos aguardar, porque, né, como a Xana comentou, a gente estaria a um passo do Brasil. Esse um passo 4.000 quilômetros. Esse um passo é uma fronteira, né? A gente não sabia disso, mas, enfim, a Argentina fechou de uma forma totalmente diferente do que os outros países, assim, e literalmente quem estava no Chile não podia voltar para casa via terrestre, porque não poderia passar pela fronteira Chile e Argentina para daí fazer Argentina-Brasil. Então, isso acabou fazendo com que a gente realmente quisesse estar na Argentina, mas era um extremo sul da Argentina, então são 4.000 quilômetros até aqui, né? A Argentina é aqui do lado e vocês estão longe, né? Ela tem um comprimento muito grande, tipo o Brasil, né? É como se estivesse lá do outro lado do Brasil também, né? Em termos de distância mesmo, né? A gente é vizinho aqui, mas enfim. E a cabeça realmente mudou, né? A gente esperou um pouquinho para ver o que ia acontecer. Afinal de contas, era muito sair rodando e atravessando e sair rodando 4.000 quilômetros. Para nós, naquele momento, a gente talvez percebeu que não era. Não, a gente sentiu que não era o que a gente deveria fazer naquele momento, e a gente acabou ficando. É claro que a gente se preocupava muito com as pessoas, e se preocupa até hoje, né, com as pessoas que estão aqui, enfim, porém a gente sempre conversou muito, entre nós, e conversou com quem fica também, em relação aos cuidados, assim, é o máximo que a gente pode fazer. Se acontecer quem está perto do lado, na época a gente até nem sabia disso, né? Mas, tipo assim, a outra pessoa ela não tem muito o que fazer, né? E quanto mais circularem entre si, pior fica. Então, talvez ficar distante seria uma possibilidade de tentar ajudar, né? Então, se for analisar hoje isso, também até hoje, as dúvidas são muito grandes, né? Sim, exatamente. Foram dias de muita incerteza, sem saber o que fazer, né? Volta, fica. E como eram para ser 15 dias de quarentena e logo após voltar ao normal, né? A nossa ideia e o que a gente esperava que acontecesse seria que as fronteiras entre os países permaneceriam fechadas, ok. Porém, se nós pudéssemos seguir viajando por dentro da Argentina, nós teríamos muita coisa para conhecer, porque a Argentina tem muitos lugares, né? Então, a gente seguiria mais 2, 3 meses. Exato. Era a nossa ideia, né? E aí aconteceu que a quarentena ela foi se prolongando, né? Quando chegava mais ou menos no 13º dia, a gente via no noticiário que o governo iria
prorrogar para mais 15 dias, e assim nós fomos indo, né? Porém, a gente sabia que para voltar nós levaríamos 10 dias. Então, a gente pensava assim: se nós sairmos daqui, nós vamos levar 10 dias para chegar em casa, e aí nós chegamos lá e abre e nós temos que voltar. Então, essa foi mais ou menos o que nos fez sempre decidir ficar, e também pelo fato de que a gente conversou entre nós e quando decidiu Estamos tendo um corte. ficar, Estamos tendo um corte na linha aqui, né? Na internet do Sivonei e da Xana, mas vamos ver como é que está aí a conexão. Sivonei, estão me ouvindo bem aí? A imagem, então, deu uma congelada aqui, né? Estamos conversando nessa manhã de sábado, aqui no Painel Fema, na Rádio Fema FM e também nas redes sociais, com o casal Sivonei e Xana Peretz, nos relatando dessa experiência do projeto Aprecie a Jornada, que eles iniciaram lá no dia 15, dia 16 de janeiro, e indo, então, fazendo esse roteiro de viagem aí, e que culminou, então, nessa proposta tão bacana, né, de viver essa experiência, de aprender um pouquinho mais do autoconhecimento, né, e também estamos falando dos desafios desse autoconhecimento e do planejamento, poder se planejar para o processo acontecer. Então, tivemos um corte aqui no sinal, na conexão, então, com a Xana e o Sivonei. Então, vamos ver já o pessoal, o casal aí vai, então, voltar a se conectar conosco aqui, para que a gente possa, então, voltar a conversar com eles e ouvir, então, essa narração muito bonita que está sendo dessa experiência que eles estão vivendo. Vamos colocar aqui na tela, então, quem está nos acompanhando, a Nadir, aplausos aí ao casal, né? Vamos ver aqui quem mais está se manifestando. Leila Girsch. A Leila, então, está dizendo que gosta muito de seguir este casal, o Sivonei e a Xana, aliás, na Kombi Olivia, e também eles viajaram acompanhados do cão Gulliver. E, então, a Leila está dizendo, que gosta muito de seguir este casal e que estão realizando o sonho de muitas pessoas. Então, a Leila escreve assim, para se dirigir, então, ao casal Sivonei e Xana, dizendo que, então, o que vocês estão fazendo, essa coragem, estão realizando o sonho de muitas pessoas, é o que nos relata aí a Leila, viu, Sivonei e Xana, voltando na conexão. Voltamos, desculpa, caiu aqui. Muito obrigada, Leila. Que bom saber que temos a companhia de vocês nessa jornada. Que bacana, né? Então, bom, casal, em que momento, então, dessa situação, nesse cenário, que daí, então, quando vocês estavam aonde e o que teve que ser repensado e vocês permaneceram na mesma região, na mesma cidade, no mesmo local, por quanto tempo depois dali? Vamos ver, então, a conexão aí. Tá me ouvindo aí, Sivonei? A internet não tá legal conosco, né? Aliás, eles estão em Santa Rosa, já estão de volta à sua terrinha, né? E a nossa terrinha, Santa Rosa, mas então aí a conexão deu um probleminha aí, né? Mas nós vamos continuar aqui conectados, aguardando então um novo contato aí que restabeleça essa conexão com o Sivonei e a Xana. Bom, dizer também que o programa Painel Fema deste sábado vem nesse viés da aventura. Nós, então, decidimos hoje, no programa desse sábado, falar um pouquinho sobre aventura, e trouxemos, então, estamos em contato e conversando com o projeto Aprecie a Jornada, mas daqui a pouquinho tem também um santarrosense que fez história e que realmente é uma aventura sobre aventura, sem sombra de dúvida, algo assim impressionante, né? São poucos e que tem essa coragem. Henrique Frank, daqui a pouquinho o santarrosense Henrique Frank conversa conosco no programa. Ele vai falar dos preparativos do novo desafio na vida dele, que é o 14.8000 mais.
ele quer escalar as 14 maiores montanhas do mundo. E olha, é um desafio que para um jovem que em 2018 entrou para a história como o primeiro jovem gaúcho a atingir o cume do Everest. Ele fez história e ele vai voltar, ele tem novo projeto e vai contar para nós daqui a pouquinho como é que vai funcionar essa proposta aí. Silvonei, vamos ver, restabelecido o nosso contato, vamos seguir então o nosso bate-papo aí. E aí, tudo tranquilo, né? Tudo, agora sim. Tá, voltou a funcionar aqui, desculpa. Não, tranquilo, tá. Assim, ó, tá, ok, em que momento então que daí vocês, a partir daqui, vocês estavam aonde? E como é que vocês fizeram a partir dali? Tiveram que se estabelecer no mesmo local, na mesma cidade, na mesma região? Conte para nós como é que foi esse momento. Sim. O momento que a gente entrou, ainda a gente passou pela fronteira e nosso próximo de mais um ponto da cordilheira, que é o Glaciar Perito Moreno. Então, a gente entrou na cidade, aproveitou durante o dia, mas a gente vinha bem cansado de vários dias de trilhas, de outras coisas também na cordilheira, então a gente decidiu que ia entrar numa pousada, porque a gente precisava de tempo em tempo fazer coisas assim, entrar numa pousada, ficar 2 dias, para poder tirar tudo da Kombi, limpar tudo, estabelecer, descansar, parar um pouquinho, para daí voltar para a Kombi para mais 15 dias, 20 dias, assim, né? Esse era mais ou menos o que a gente estava fazendo. Então, quando a gente entrou na pousada, a gente ficou sabendo que 2 horas depois disso, o primeiro caso tinha sido confirmado naquela cidade. E a Argentina estava funcionando e está ainda de forma muito mais rígida. Então, quando teve o primeiro caso, foi decretada a quarentena total. Recebemos informação do pessoal da pousada de que nós não poderíamos mais sair do quarto da pousada, porque a gente havia entrado no país fazia 2 dias e só podia circular, mesmo com todas as restrições, apenas quem estivesse dentro do país há mais de 15 dias. Então, a gente tinha que fazer cumprir um isolamento total, onde a gente não podia mais sair do quarto. A gente não poderia nem ir em farmácia, nem mercado, nem nada. Então, a gente conversava com eles apenas por WhatsApp. Quando a gente precisava de alguma coisa do supermercado, mandava uma lista para eles compravam, deixavam na nossa porta, e era isso. Os primeiros 15 dias foram assim. E aí, depois disso, então, a gente começou a conversar com outro casal de brasileiros que estavam na mesma situação do que nós, e eles também iriam ficar em El Calafate, e para reduzir custos, a gente teve a ideia de dividir o lugar. A gente veria se seria na pousada onde nós estávamos, ou na cabana onde eles estávamos, ou em outro lugar. E aí decidimos, então, ficar nas cabanas, que foi aonde nós passamos os outros 4 meses e meio em El Calafate, e dividimos os primeiros 15 dias uma cabana, nós 4 e o Gulliver. E passados esses 15 dias, os donos das cabanas lá, que são pessoas muito legais, que foram imprescindíveis nesse nosso período lá, eles perceberam que a quarentena ia se estender de novo e nos ofereceram uma cabana, né, para que cada casal pudesse ter um pouco mais de privacidade, pudesse trabalhar mais tranquilo, porque a cabana não era tão grande assim, né? Então, nós fomos para outra cabana e ficamos cada um na sua, e fazendo tudo junto sempre, jantando e tudo mais, mas cada um com o seu espaço. E foi assim que nós passamos esses 4 meses e meio nas cabanas. Foi uma experiência incrível, assim. Com esse contato de novas pessoas, com esses novos amigos formados, mais o pessoal dono das cabanas, a gente começou nesse período de isolamento, então a gente acabava encontrando, lá era uma fase, tipo assim, fase 1, que eles chamavam, né, do tipo que funcionava banco, mercado e farmácia, e podia sair, não poderia sair se não fosse, tipo, quem tem documento final par sair segunda, quarta e sexta, quem tem documento final ímpar sair terça, quinta e sábado, coisas assim. Então a gente acabou convivendo muito com essas pessoas e começou a ter novas experiências, né? A gente acabou tendo sorte de ficar numa cidade como essa, de ficar num lugar como esse, porque as cabanas eram retiradas da cidade, então tinha
A gente realmente foi muito sortudo, assim, de ficar num local como esse, nesse período onde o isolamento também pôde ser aproveitado, porque a gente estava em um local isolado, né? Como eu comentei lá no início, a gente saiu de Santa Rosa com o planejamento de não passar um inverno na Patagônia, porque ficar no inverno com neve e tudo mais dentro da Kombi realmente não é possível, né? É muito, muito, muito frio. Então, essas fotos, para quem está vendo a live pelo Facebook, essas fotos que estão passando aqui são de momentos que a gente, com certeza, essas experiências a gente viveu por estar lá no inverno, por ter tido a oportunidade de conhecer todas essas pessoas, de ficar nas cabanas e tudo mais. Então, tem fotos aqui que o Sorriso passou de cascata congelada, a gente sobre rios congelados, então realmente são coisas que a gente não teria vivido, né? Essa questão de a gente ter escolhido ver esse momento, por mais difícil que ele tenha sido e que tenha nos gerado muita ansiedade, muitas incertezas, a gente escolher ver pelo lado positivo todas as situações que nos foram apresentadas também, foi o que nos proporcionou viver tudo isso, né? Exato, Xana, e essa ideia, então, por isso, a experiência das pessoas, quando elas são narradas para outras, servindo como exemplo, como modelo, trocar experiência é fantástico. Então, você poder, como já dizia, e como já diz, na verdade, vamos corrigindo, como já diz o projeto de vocês, aprecie a jornada. Eu tenho meu desafio na minha caminhada, eu não preciso sofrer com esse desafio, eu preciso, me conhecendo, eu apreciar cada momento e tirar aprendizado dessa caminhada, né? E realmente vocês conseguiram fazer isso, né? Imagino que vocês possam estar, mesmo não ter concluído o projeto devido à pandemia, mas o mundo todo, com a pandemia, o ser humano está se autoconhecendo e aprendendo a talvez sair um ser humano melhor depois desse cenário todo. Vocês também, com essa caminhada toda aí, estão olhando de uma outra forma os outros, o mundo e a si mesmo, né? Com certeza, né? Esse é uma situação que mexeu com todos, né? A gente não pode dizer, nós fomos prejudicados porque não conseguimos seguir a viagem, seria muito muito egoísta, né? É uma declaração muito egoísta. Então a gente não tem essa linha de pensamento e realmente identificar essa parte, né? De que a gente não pôde fazer o que saiu para fazer, que é seguir, conhecer cada vez mais e mais lugares, mas ter essa adaptação, né, como a gente falou lá no início, né, a palavra adaptação é muito forte, então a gente teve que se adaptar a esse momento e para poder ver as coisas por um lado positivo e viver o lado bom disso, porque tudo tem dois lados, não adianta, né? Então, sabendo que tudo teve que ser mudado, realmente, a gente teve que teve um momento de parar, e ele existe sempre, né, de parar, olhar no espelho, ver como a gente está se comportando quanto a isso, como eu estou me comportando quanto a essa situação, para que a gente consiga sempre melhorar um pouquinho, né, melhorando um pouquinho a cada análise. Eu acho que a gente vai se tornando melhor, vai se conhecendo mais, vai vendo o que realmente importa, né, para a gente, quem são o que é importante para nós, né? O que se é o ter, se é o ser, quais as experiências que é de vida, quem realmente você quer por perto, isso é bem importante. Deixa eu botar mais um recadinho aqui na tela, da Sônia Seide, acho que é assim a pronúncia, viu, Sônia? Deve ter sido uma experiência incrível. E vocês estão narrando que sim, né? Aliás, foi muito bom. Esse que é o legal, como a gente disse no início do bate-papo, e como era também a proposta de vocês, compartilhar com quem ficou em qualquer lugar do mundo a experiência de vocês, né? E as imagens por si só, e a Xana disse em algum momento ali da questão até a cascata congelada, né? Ali, então, tipo, essa troca de experiência e esse compartilhamento de experiência, também vocês, de repente, lá sofrendo com o frio em muitos momentos, né? E sofrendo
com as incertezas nessa distância dos que vocês amam e querem bem, mas ao mesmo tempo vocês, de certa forma, levando aos outros, usando da internet, levando a experiência para vocês aos outros e completando, porque foi bem no momento, vocês não queiram saber, enquanto vocês estavam lá até brincando com a neve, né? Muitas pessoas, e tendo que trancar o projeto, não dá para seguir adiante, muitas pessoas se trancaram nas suas casas, né, em Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, no mundo todo, né, vivendo uma forma impressionante, o isolamento, e nesse isolamento se autoconhecer, e não estávamos nós todos preparados para esse autoconhecimento, né? Como foi o caso de vocês, se prepararam para o projeto. Então, imagina o quanto de bem, o quanto de coisas boas vocês levaram pela tela do computador para as pessoas que estavam do outro lado. Vocês já pararam para pensar nisso? A gente acabou com esse tempo da pandemia, a gente se aproximou de muitas pessoas que a gente não conhece pessoalmente, né? A gente acaba conversando com tantas pessoas que nos procuram, que a gente sempre fala que o nosso projeto, ele tem o nome Aprecia a Jornada, não é somente pelo fato de viajar, é pelo fato, a jornada é a nossa vida, né, que a gente precisa apreciar esse momento, né? Hoje o nosso projeto é um projeto de viagem, mas quando não for mais isso, que a gente consiga apreciar a nossa jornada, porque nós vínhamos de uma correria do dia a dia, onde a gente estava sempre esperando a próxima coisa, ou as próximas férias, ou o próximo final de semana, ou a próxima alguma coisa. E a gente acabava não aproveitando esse tempo entre uma coisa e outra, né? E o apreciar a jornada é justamente isso, porque mesmo numa semana cansativa de trabalho, existe uma jornada entre a segunda-feira e o final de semana. Apreciar esse momento, né? Com as pessoas que a gente ama, fazendo alguma coisa que gosta, cozinhando algo, a gente gosta muito de cozinhar, então a cozinha está sempre muito presente para nós no apreciar a jornada, né? Então, o que a gente sempre falava, assim, que cada um precisa encontrar o que é apreciar a jornada para si, né? Mas não simplesmente viver esperando por algo que está por acontecer, né? A gente sempre vive, às vezes, no futuro, no que está por vir. Então, isso é algo que a gente sempre dividia com quem vinha falar conosco e tudo mais, e é algo que a gente tem muito presente. Claro que é difícil em muitos momentos, né? Como a gente falou, tem os momentos de ansiedade, tem os momentos de incerteza, e a gente se apoiou muito um no outro, né? Nesses momentos, quando um cai, o outro levanta, né? E é assim que vai. E tem que ser assim a nossa caminhada, né? Por isso que eu digo assim, essa forma de olhar para o mundo e você compartilhar essas experiências vai completando o outro, vai levando para o outro algo de bom. E a gente viu no canal de vocês o quanto as pessoas estavam felizes de saber que vocês estavam vivendo essa experiência. Aliás, Siboney, daí vocês, o projeto do Aprecia a Jornada era botar o pé na estrada pela América do Sul, numa Kombi batizada de Olívia. Vamos recordar, por que do nome Olívia, vamos contar para os nossos ouvintes, já contamos isso lá em janeiro, né, vocês estiveram aqui nos estúdios, porque do nome Olívia, e como é que a Olívia se comportou dentro do planejado, porque carro é carro, né? Sim, é verdade. Ainda mais uma Kombi, né? Quando se fala em Kombi, aí... A imagem na tela aqui, eu deixei parada aqui para o pessoal apreciar essa cena, lá está a Olívia. E aí, como é que foi com a Olívia? O nome Olívia é uma homenagem, nota, principalmente da Xana, à avó dela, que se chamava. A minha avó materna, ela se chamava Olívia, e eu tenho muitas recordações da minha infância. Ela me levava para visitar os nossos parentes no interior, e foram altas aventuras, né? Com ela perdida no meio do soja, atravessando pinguelas e tudo mais. Então, como eu sabia que essa viagem seria uma aventura, não teve dúvida na hora de escolher o nome da Kombi, né? Seria Olívia. Que bacana. E então, como é que ela se comportou, hein? E o motor, os pneus,
Os Então, acessórios, como é que vocês a Olivia usaram? é uma Kombi 2009, né? Então, ela já é da última geração das Kombis, então ela já tem um motor 1.4 flex, ela não é aquela Kombi refrigerada A, que dá mais problema, né? Ela é uma Kombi refrigerada com um motor de refrigeração a água, com radiador na frente, tudo certo. Então, é o motor a parte de cima é o motor semelhante ao Fox. Então, ele tem muito mais resistência, ele não tem tanta potência, né? Ele é 1.4, mas a gente também acabou, parte do planejamento, aquele que tem que ser adaptado, mas a gente se precaveu com bastante coisa antes de sair, né? Então, a gente estou bastante com ela antes de... Deu. Bom, continua então os cortes, a instabilidade da nossa internet, da nossa conexão, né, Silvonei? Está me ouvindo aí? Vamos aguardar então o Silvonei retornar. Pois é, a Olivia aí então aí botou, levou a energia e alto astral aí pro Silvonei e a Xana, né, nessa aventura especial, né? Seguindo aí, então, a gente tinha estimado em 30 mil quilômetros, então a gente trabalhou bastante na prevenção, investir em manutenção preventiva, né? E aí é sempre sabendo de que é um carro para longas viagens, né? O comportamento na estrada, de andar devagar mesmo, é uma Kombi, não tem como, até pela questão de segurança, não tem como andar rápido, e a ideia de viagem não era essa. Então, a gente andou bem devagarinho, sempre cuidando, e foi tudo bem, não tivemos... se comportou muito bem. Não tivemos problema nenhum de uma outra coisinha que... Uma coisinha daí, eu estou mostrando uma cena aqui, viu, Silvonei? Vamos colocar na tela aqui. Eu já sei, cara. Acho que foi a única coisinha que deu. Eu já achei uma imagem aqui para mostrar aí, né? O Silvonei com a mão na graxa, né? Olha aí, viu só. Então, o que a gente precisou fazer no caminho realmente foi troca de óleo, precisou fazer... A Kombi ter a suspensão dianteira que tem que receber graxa, né? E aí a gente colocou. E essa foi a única coisinha que aconteceu. Foi o primeiro perrengue. Esse aí foi no trajeto entre Buenos Aires e Mar del Plata, um trajeto de 400 quilômetros. Logo que a gente passou por um posto de pedágio, deu um barulho muito estranho na roda dianteira esquerda. E aí parei ao lado da pista, entramos em contato com o pessoal daqui, que esse é um apoio bem interessante e muito positivo que a gente recebeu aqui da Companhia das Peças. A gente fez um grupo de WhatsApp onde os mecânicos iriam nos acompanhar para que a gente não ficasse só na mão de mecânicos estrangeiros, né? Então, o pessoal que fez a revisão, tudo. Então, conversei com eles pelo WhatsApp, falei o barulho, gravei o barulho e tal, e aí eles falaram que provavelmente seria essa ou aquela peça. E, na verdade, era o que eles falaram, que era só a capa do sistema de freio que havia se trincado e estava encostando na roda, e por isso estava dando um barulho gigantesco, parecia que ia cair tudo, mas, na verdade, era só um contato entre os ferros ali. Tirei a roda com a mão mesmo, empurrei para trás da chapa, colocamos a roda e seguimos viagem. Foi o que aconteceu de viagem nesses 15 mil quilômetros que a gente fez. Vocês retornaram a Santa Rosa quando? A gente saiu de lá dia 20 de agosto. Então fazem 2 meses já que a gente saiu. Já fazem 2 meses que a gente saiu de lá, né? E aí levou 11 dias para chegar. Então no início de setembro chegaram em casa. Uhum. Exato. E daí, qual é que é a ideia, já que tivemos no meio do caminho, ter que fazer ajustes e tal, o Aprecie a Jornada, aquela proposta que vocês muito tempo se organizaram e planejaram para 2020, inicia o ano já prontinho para viver essa experiência. Agora tiveram que dar um tempo, ou cancelaram de vez o Aprecie a Jornada e tudo o que vocês tinham pensado em fazer em 2020. O que vem pela frente? Realmente, a gente agora está programado para 2021, né? A gente sabe que
esse nosso projeto é um projeto para conhecer a América do Sul, e ele tem um ponto muito marcante, talvez seu principal ponto, e é o que vai trazer para a gente um conhecimento de culturas, de histórias, de pessoas, que é o que a gente quer para essa parte, que é a Cordilheira dos Andes. Eu acho que quanto mais próximo a gente chegava, e o pouquinho que a gente pôde conhecer dela, e o quanto a gente começou a ver mais sobre a Cordilheira, ela passou a ter ainda mais uma importância dentro do nosso projeto de viagem, porque através dela estão os povos, estão as principais paisagens que a gente vê, está tudo ali. Então, a gente conseguiu fazer 3 pontos da Cordilheira só. Então, e a Cordilheira tem mais de 8.000 quilômetros, tem muita coisa para fazer. Então, a gente vai precisar cruzar muitas fronteiras, né? Então, esse é um ponto marcante. A gente vai precisar passar por esse momento que a gente está vivendo, que o mundo está vivendo. Provavelmente isso vai acontecer com a chegada de vacinas e tudo mais, para que se libere o fluxo entre os países, né? E quando isso acontecer, provavelmente provavelmente não, né? A gente está indo para o fim do ano já, então 2021 a gente... Em 2020. Em Silvana, então, deu um cortezinho aqui. Então, 2021, vocês dão sequência a esse projeto, né? Aliás, a sociedade como um todo, muitos projetos que saíram do papel, ou estavam prontos para sair do papel, eles tiveram que ser jogados para frente, né? E nós estamos na torcida mesmo para que a nova fase a gente possa voltar a viver, não é voltar à normalidade, mas um novo momento do nosso país, que nós possamos voltar a viver, né? E muitos deixaram para 2021 os projetos, ou aqueles que saíram do papel e tiveram que ser cancelados, dá um tempo, ou então aqueles que nem começaram, mas que as pessoas se organizaram. Então, o Siboney e a Xana, então, pretende dar sequência a essa proposta muito bonita em 2021, é isso, Siboney? Exatamente, 2021, com tudo certo, a gente vai sair para fazer a Cordilheira dos Andes, vai cumprir o nosso trajeto, vai cumprir o nosso roteiro inicial, com suas adaptações, claro que sempre acontece, mas a gente vai fazer esse roteiro, vai conhecer a Cordilheira dos Andes, suas histórias, suas paisagens, né? Seus povos, né? Que tem muita história, tem muita coisa linda para conhecer. Assim, se terminasse hoje, você dissesse assim, a gente viveu uma experiência, era isso que queríamos fazer, e o que vocês acrescentam para a vida de vocês hoje? Lembrando que vocês vão dar sequência e poderá sair um projeto maior, imagino, lá na frente, mas sendo hoje, do que viveram até aqui, o que vocês poderiam dizer para nós que acrescentaram para a vida de vocês? Eu diria, não precisa ser uma frase, mas eu diria que realmente o mundo é muito maior do que a gente imagina, e a gente não está falando de geografia nesse caso, né? A gente está falando de pessoas, de culturas. A gente conheceu muitas pessoas e recebeu muitas lições das mais variadas, assim, pessoas que estão dispostas a ajudar. A Xana sempre fala que existem muito mais pessoas boas do que más, e a gente conheceu várias delas, eu acho, né? Pelo caminho. Então, a gente aprendeu muito com outras pessoas, com o comportamento delas para conosco, de que realmente a gente consegue evoluir conhecendo muitas culturas, muitas pessoas diferentes. A gente conheceu elas e fez amigos que eu acredito são amigos para a vida toda, nesse período, e onde a gente não pôde conhecer provavelmente nem 10% de tudo que a gente ia viver ao longo da viagem, mas que ainda vai viver. Mas eu acho que realmente é muito mais do que imagina. Fora do nosso quadrado, fora da zona do conforto, existe um mundo muito diferente, e é muito bom conhecer ele. E essa palavra, adaptação, né, se adaptar, é algo que se tornou muito presente e vai seguir sendo presente na nossa vida, porque isso acontece todos os dias, né? E se não fosse
essa vontade de viver isso e de enxergar com bons olhos o que poderia chegar até nós, a gente não teria vivido tudo isso, né? Lá em março, quando começou, que a pandemia começou, a gente poderia ter se desesperado e largado tudo e não ter vivido tudo que a gente viveu. Então, ter calma, parar, respirar e ver o cenário como um todo e tomar a decisão depois, eu acho que é algo que a gente vai levar para a vida e dividir com quem a gente puder também, né? Que bacana. Bom, Sivonei e Shana, vou conectar aqui porque vai ser assunto para depois do intervalo, mas já para uma saudação aqui e para se conhecerem, já que a gente está falando também dessa relação de conhecer outras pessoas, outros povos. O santarrosense Henrique Frank, meu querido amigo, conectado conosco aqui também. Vamos ver como é que está a conexão. Salve, salve! E aí, como é que está, menino? Salve, salve, bom dia, Sorriso, bom dia, Sivonei, Shana, estava ouvindo aí, muito legal a história de vocês. Já estendo o convite que quando forem para a Cordilheira, vamos aproveitar para subir umas montanhas aí, fica... Bora fica lá, bom dia! Então, Shana, Sivonei, o Henrique santarrosense, aliás, Henrique está com 30 anos já? 31. Esqueci. 31? Isso. O Henrique, então, fez, como eu fiz o chamamento para o programa de hoje, né? Falar de aventura e falar dessa experiência aí, também falar de planejamento para que as pessoas possam acrescentar para a sua vida, né? O Henrique tem uma história fantástica e fez história, né? Fez história e a gente tem muito orgulho do que ele já conquistou até aqui. Por isso que eu fiz questão do programa de hoje ter conectados vocês, Sivonei, Shana e o Henrique. Vocês dois que casal bem tranquilo, com a vida ganha no sentido de ter os projetos pessoais acontecendo, né? A Shana deixou para trás um trabalho, né? Não vou dizer um emprego, um trabalho onde ela se dedicava e gostava muito. O Sivonei com uma empresa, uma loja de 10 anos, né? De atividades em Santa Rosa, aliás, vestindo os homens com elegância, né? Em Santa Rosa, e de repente resolvem viver essa experiência. E o Henrique também, ele que foi, aliás, quem foi sempre será, né, Henrique? É escoteiro, né? E daí vira também com uma formação importante, depois nós vamos falar disso, e daí se torna um montanhista. E, aliás, lá onde estava o Sivonei e a Shana, por ali o Henrique já deve ter passado para subir cada vez mais, né, Henrique? Então, eu quis conectar vocês três aqui nesse momento para se conhecerem e para uma saudação. Pode falar. Muito prazer, Henrique. Nós não somos montanhistas, mas viramos amantes das montanhas, né? Virou algo que ganhou nosso coração. A gente sempre fala isso, né? Que as montanhas têm algo muito mágico, porque é incrível. É um cenário especial, olhar para elas, a gente não se cansa de ver um universo, um cenário diferente toda vez que olha para lá, é uma coisa muito boa então, por que não, como tu falaste, né? A gente não é montanhista, mas a gente sabe que teve um local muito próximo da onde a gente estava. A gente estava em El Calafate, ficou muito tempo e ficou mirando e apontando para o lado e querendo muito ir a El Chaltén e querer subir o Friscoy. Tá na lista. É uma coisa que, então, é fácil para quem é montanhista, pelo que a gente sabe, e é difícil para quem não é. Então, eu acho que fica no meio termo e aí, dentro desse cenário aí, eu acho que é um bom ponto para fazer junto. Para fazer juntos. A gente se arriscou em algumas, né? A gente fez várias trilhas lá, foram super legais. Para nós foi uma baita superação, assim, porque a gente sempre brinca, né? Que não somos atletas. Então a gente ficava 3 dias na base... falando a verdade, né? A gente fica 3 dias na base do Dorflex, né? Mas... eu sei bem o que é isso que eu nem saí de casa, né? Mas eu sou suspeito para falar, de fato, as montanhas... Segue. Desculpa. As montanhas, de fato, trazem uma paz e uma conexão muito forte. Eu gostei muito que vocês falaram, assim, sobre a conexão com a cultura dos povos de montanha, assim. Eu acho que vocês estão com um ótimo planejamento aí de chegar mais próximo à Cordilheira e conviver com essas pessoas aí, seja na Argentina, no Chile, na Bolívia, nos diferentes países aí da Cordilheira. Eu acho que mais do que subir as montanhas, a principal experiência que eu levo é essa convivência com pessoas que têm a montanha como seu habitat.
Exato. Verdade. A gente tem muito a aprender com eles, né? E é uma experiência, o sentar, o conversar com quem vive ali, né? A gente sempre fala disso, que quando a gente está nos lugares, a gente procura conversar com quem é dali, e nos lugares que não são turísticos, porque assim a gente consegue viver a essência do lugar, né? Não somente aqueles pontos que aparecem nos sites de turismo, né? A gente precisa saber um pouco além disso, né? E o Henrique, em 2018, faz história, né? Chega no cume do Everest. E daí, quando aplaudiram ele, disseram, o Santa Rosense fez o máximo que nessa aventura, né? Ele disse, não, tem mais do que isso para fazer. E sobre isso a gente vai conversar já, porque ele tem um projeto que só deu uma parada por causa desse momento da pandemia, do 14 mais... como é que é? 14, 8 mil mais. Quer dizer, existem no mundo, eu não sabia disso, 14 montanhas que elas têm mais de 8 mil metros de altitude, e o Henrique quer chegar lá em cima. Se vocês, com o Aprecia a Jornada, Sivonei e Xana, se vocês estavam apreciando a montanha lá no alto, o Henrique quer chegar no topo de todas essas 14, e ele vai chegar ao longo dos próximos anos, e esse é o projeto dele, esse é o desafio dele, e para quem já fez história de chegar lá Henrique, em 2018, no topo do Everest, lá no cume, quantos mil metros de altitude? 8.848 metros. Eu acho que foi muito legal essa conexão que tu fez dos dois projetos, Sorriso, porque... acho que o meu projeto ele não é exatamente sobre escalar a montanha, acho que é sobre ir atrás de um sonho, e que nem o Sivonei e a Xana fizeram. Eles tinham um sonho deles, assim como eu tenho o meu, que às vezes parece impossível para quem está olhando de fora. Tenho certeza que o Sivonei e a Xana muitas vezes já devem ter ouvido, acho que eles até comentaram, que isso viajar a América de Kombi é impossível, assim como tem gente que olha e diz, eu ia fazer isso, mas eu não consigo. Acho que eu também escuto muito isso, e eu acho que todos esses projetos são sobre ir atrás dos sonhos, e não exatamente sobre viajar de Kombi, sobre escalar uma montanha, sobre cada um encontrar o seu sonho e ir atrás dele. Exatamente. Que fantástico. E o detalhe dessa conexão é do apreciar a jornada sempre, né? Aliás, você vai subir a montanha e vai apreciar. E esse apreciar é ver a beleza, é ver o caminho, reconhecer os desafios desse caminho e aprender com eles, e também conhecer e se autoconhecer, né? E como disse, vocês destacaram assim, de conhecer as pessoas que ali estão. O Henrique, certamente, muitas experiências com o povo que vive ali, né? A gente até fica imaginando como é essa vida, e estar lá transmitir, então, para as pessoas que têm um povo incrível, ali no derredor, no pé, digamos assim, da montanha, né, Henrique? Então, assim, nós vamos conversar sobre isso, tá? Sivonei, Xana, muito obrigado. Nós vamos voltar a conversar lá em 2021, que é logo ali, né? Para começar, então, os novos passos dessa jornada e a sequência da jornada. Parabéns, orgulho de vocês por tudo que vocês fizeram até aqui, e estamos de olho, acompanhando a caminhada de vocês. Um grande abraço e até a próxima, viu? Obrigado. Obrigada, Sorriso, pelo convite mais uma vez. E vamos nos falando, com certeza. Eu quero deixar o convite para quem está nos ouvindo ou para quem está assistindo pelo Face e quer saber um pouco mais do nosso projeto, nos acompanhe no Insta, Aprecia a Jornada, ou no YouTube, que a gente começou há um tempo e está contando a nossa história lá aos pouquinhos, então tem muita coisa lá também. Verdade, a gente saiu daqui sem YouTube, né? Efeito de quarentena, né? Adaptação, aquela coisa toda, né? As histórias passaram a ser contadas no YouTube também, então quem quiser nos acompanhar, agradeço o convite, Sorriso, é sempre um prazer falar contigo e conversar com o pessoal aqui, né? E nos conversamos em breve. Henrique, parabéns pelo teu projeto também, a gente se acompanha e vamos falando, quem sabe uma hora dessa a gente suba uma montanha por esse mundão, né? Não de 8 mil, né? Então, antes de nós desconectar aqui vocês, eu vou compartilhar, então, aqui esta tela para a chamadinha, então, do 14, 8 mil mais, em busca do Henrique ser aí o primeiro brasileiro a escalar as 14 maiores montanhas do mundo. Depois de mês e meio, quase 2 meses,
atingimos nosso objetivo, chegamos ao cume do Everest. Eu sou Henrique Frank, tenho 31 anos, sou engenheiro ambiental de formação. Sempre trabalhei voltado para saneamento básico, mas em 2018 decidi largar a engenharia para viver um sonho, escalar o Everest. Depois de chegar no ponto mais alto do mundo, eu vi que eu queria fazer algo diferente, algo que ninguém fez e que me permitisse estar em conexão com as montanhas. Daí nasceu o projeto 14.8000+. O projeto 14.8000+ consiste em escalar as 14 montanhas com mais 8.000 metros, ou seja, as 14 maiores montanhas do mundo. Todas estas montanhas estão na Cordilheira do Himalaia do Karakoram, contemplando 4 países: Nepal, Índia, China e Paquistão. Cume do Manaslu ficou na montanha do projeto. Ao mesmo tempo que a montanha me permite evoluir, o povo Sherpa, que é o povo da montanha, nos ensina que a nossa função na vida é estar em constante evolução e atingir o nosso melhor possível. Esse é um projeto ainda não realizado por nenhum brasileiro e que apenas 40 pessoas no mundo conseguiram completar até hoje. Estar nas montanhas nos permite ver que somos capazes de tudo aquilo que desejamos. Ao mesmo tempo que fica claro como somos pequenos no mundo, percebemos o quanto a nossa força interior pode nos levar longe. Aê, Cume do Manaslu! Fantástico, né? Muito legal. Muito legal. Parabéns, Henrique, pelo objetivo alcançado no Everest, e agora que desejamos todo sucesso aí nesse projeto novo, que está muito, muito legal, muito bacana, a gente quer acompanhar, realmente fica muito orgulhoso de Santa Rosa tenha alguém com um projeto tão forte, tão grande quanto esse. Pode ter certeza que a gente vai estar acompanhando e torcendo por ti aí na sequência. É isso aí. Valeu, obrigado, Silvonei, obrigado, Xana, e desejo o mesmo para vocês. E Obrigada. muito sucesso e muito boa sorte.